Mateus 20, versículo do 1 ao 16, diz o seguinte: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Cerca da hora terceira saiu e viu que estavam outros ociosos na praça. E disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. Outra vez saiu cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora 1/10 saiu, e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: Por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham ido, cerca da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Vindo então os primeiros, pensaram que havia de receber mais. Do mesmo modo, receberam 1 denário cada um. Ao recebê-lo, murmuraram contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essa parábola que Jesus disse aos judeus foi exatamente para dar uma situada neles, porque eles, sendo o povo da promessa, ao qual Deus tinha feito com Abraão há muitos anos atrás, eles se achavam mais merecedores das coisas de Deus. Portanto, quando eles estavam nas sinagogas, os primeiros lugares eram sempre deles. Os povos que se convertiam não tinham o mesmo direito que os judeus. Jesus, querendo mostrar para eles que para Deus não há distinção de pessoas, que todos são sempre tratados de forma igual, ele lhes conta essa parábola, no intuito de mostrar para eles que para Deus não há distinção. O salário que a gente recebe por fazer o bem é o mesmo, independente do tempo que você tem que sirva a Deus. Para nós, nos dias atuais, essa mensagem ela vem, de certa forma, também nos dar uma situada, porque muitas das vezes a gente que vive na presença de Deus a nossa vida inteira, a gente que talvez já nasceu numa família religiosa, a gente que vai à igreja sempre, que participa dos movimentos dentro da igreja, a gente muitas das vezes se acha mais merecedor das coisas do que aquelas pessoas que estão chegando agora. Quando a gente vê uma pessoa que talvez já viveu por caminhos que não são caminhos guiados por Deus, muitas das vezes quando a gente vê essas pessoas realizando trabalhos importantes na frente da igreja, como pregações e atividades que têm a necessidade de ter uma grande responsabilidade, a gente costuma olhar para essas pessoas de maneira um pouco diferente, como se nós, por termos mais tempo que estamos dentro da igreja, tivesse mais direito do que eles. Jesus ele vem, através dessa parábola, dizer totalmente o contrário, quando ele diz que os primeiros serão os últimos e que os últimos serão os primeiros. É exatamente isso que ele quer dizer.
Porque talvez a pessoa viveu a sua vida inteira na igreja, mas ele nunca fez nada para merecer um cargo, para merecer um lugar de destaque. E aquela pessoa que acabou de chegar na igreja, aquela pessoa chegou com tanta vontade, com tanto desejo em seu coração, que ele, com certeza, ele foi iluminado por Deus. Deus o capacitou para que ele pudesse estar ali na frente, estar ministrando a palavra, estar fazendo algo que nós, muitas das vezes, não nos dispusemos a fazer. Talvez por comodismo, talvez por falta de busca mesmo, por falta de nos preparar para estar naquele local, e muitas das vezes nós julgamos aquelas pessoas. Em primeiro lugar, a gente precisa saber, e a gente precisa sempre, nunca se esquecer que o juízo não nos pertence. O juízo pertence somente a Deus. Então, de forma alguma, a gente pode julgar aquelas pessoas que estão ali na frente. Se nós não estamos ali, talvez é porque nós não buscamos de verdade aquilo. Então, não nos cabe julgar aquelas pessoas. E, além do mais, nós temos que entender que para Cristo pouco importa o tempo que a pessoa está na igreja, que a pessoa vive fazendo a vontade de Deus. Para Ele não importa se tem um mês, se tem um ano, se tem 50 anos que a pessoa está ali. Essa parábola vem exatamente para ilustrar o pensamento de Deus. Ela vem exatamente para nos demonstrar. E como Ele diz, como o Senhor diz quando foi efetuar o pagamento daqueles que chegaram primeiro na vinha e que murmuraram contra Ele, achando que o valor que lhes foi pago não estava bom, porque os que chegaram por último receberam o mesmo valor. Ele os repreende, dizendo o seguinte, que ele estava simplesmente sendo justo com aqueles que chegaram depois, mas que em momento algum ele for injusto com eles, porque o que foi combinado foi pago. Então nós não podemos esquecer que aquilo que Deus nos promete, Ele cumpre. Agora, se Ele capacita aquelas pessoas que chegaram depois, para que eles possam também assumir algum lugar de importância perante a igreja, Ele não está sendo injusto conosco. Ele simplesmente está sendo justo com aqueles que chegaram depois. Porque para Ele pouco importa o tempo que faz com que você está dentro da igreja. Lá na crucificação, a gente vê quando Cristo está na cruz, no meio dos dois ladrões, a gente vê exatamente isso acontecendo. Quando um dos ladrões diz para ele: Mestre, lembre de mim quando estiver no teu reino. Ele responde para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele quer dizer o seguinte, que se nos arrependermos de tudo de errado que nós fizemos no último momento de nossas vidas, nós teremos o mesmo direito que uma pessoa que viveu durante toda a sua vida fazendo coisas corretas, coisas que agradem a Deus. Só que a gente não pode trilhar a nossa vida por esse caminho, porque como nós não sabemos qual será o último momento da nossa vida, talvez nós não teremos o mesmo privilégio que o ladrão teve, que é o de confessar os seus pecados no momento da sua morte. A gente deve sim procurar viver uma vida íntegra e uma vida de fidelidade para com Deus, porque nós não sabemos qual será o nosso último momento. É claro que nós não conseguimos nunca fugir por completo do pecado, porque ele se encontra enraizado na nossa vida. A gente tem sim que pedir a Deus sempre para nos distanciar do pecado, e todas as vezes que nós pecarmos, devemos ter a humildade de pedir perdão, para que nós possamos fazer parte dessa vinha, para que nós possamos fazer parte do povo que irá morar com Cristo. Mas sempre consciente de que não é uma vida cristã que vai nos fazer diferentes de uma pessoa que acabou de ir à presença de Deus. Aquela pessoa que tem um minuto que está na presença de Deus, ela tem o mesmo direito que nós,
que talvez temos 20, 30, 40, 50 anos na presença dele. Então que nós possamos compreender que não é o tempo que nos faz merecedor de algo com Cristo, mas sim a fidelidade que nós temos. Se somos fiéis a Deus, teremos sim o mesmo direito que todos que são fiéis terão, independente do tempo. Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo domingo.